Mas hoje vamos falar um pouco sobre o porquê da vida, que é uma questão que deve sempre, ou vez ou outra, surgir para cada um de nós. Por que nós estamos aqui na Terra? Qual o sentido da nossa existência? Qual a finalidade daquilo que nós vivemos? São perguntas que a humanidade tem se feito sempre e cada um de nós, mesmo sem perceber, vamos estar envolvidos com essa questão. Então, é natural que nós procuremos ter um entendimento mais amplo acerca dessa questão. E para a humanidade de hoje, desde há pouco mais de 160 anos aí, nós tivemos o benefício do Espiritismo aclarando toda essa questão, trazendo para nós elucidações que, de fato, já existiam em todas as civilizações, mas estava espaço e não era muito claro. Então, nós devemos essa clareza hoje, de fato, à doutrina espírita, que vem apresentar essas questões para nós com muita propriedade. O que nós observamos nos dias de hoje, e, logicamente, não só hoje, mas no passado, mas falando dos nossos dias, é que nós temos um número muito largo de pessoas padecendo angústias, sofrimentos íntimos, amarguras, desilusões, e muitas vezes fazendo a opção pela fuga deliberada da vida. Em função de quê? Em função das lutas da existência, de não compreender, da falta de compreensão. Então, os consultórios terapêuticos estão lotados. Psicólogo, há poucos anos atrás, era pouca gente que ia. Mas, hoje em dia, quem não vai ao psicólogo está fora de moda. Por quê? Porque as pessoas vivem angustiadas e os psicólogos, os terapeutas, de uma maneira geral, eles têm feito essa função de tentar auxiliar as pessoas a atravessarem essa dificuldade, porque o homem fica vagando a esmo diante dessas questões. O Espiritismo, ele vai além da psicologia. Por quê? Porque o Espiritismo vem nos falar da realidade do espírito para nós. Ele vem falar de uma coisa que transcende, enquanto a psicologia, as terapias esbarram nessas questões transcendentes, o Espiritismo vem propor, vem trazer todas essas questões. Assim, conhecendo o que somos, de onde nós viemos, para onde estamos indo, e também o que estamos fazendo na Terra, isso favorece o nosso caminhar com mais equilíbrio, o nosso caminhar com maior proveito, porque nós já estamos sabendo de todas essas questões. Então, nós vamos indagar, por exemplo, a que se deve, de fato, todo esse desequilíbrio que permeia a sociedade no dia de hoje. Será que se deve apenas a essa agitação moderna, que hoje a vida é muito corrida, o tempo se torna escasso, porque nós temos muitas obrigações, nós temos muitas distrações à nossa volta? Será que isso se deve à busca dos prazeres? Será que essa busca dos prazeres é nociva? Será que se deve à busca da felicidade, que todos nós buscamos essa felicidade? As dores, as frustrações, qual a causa? Nós precisamos indagar. E o Espiritismo vem responder todas essas questões. Primeiro, nós vamos encontrar Allan Kardec indagando aos espíritos, na questão 23, sobre o que é o espírito, quando ele fala do princípio inteligente.
do universo. Na questão 76, Allan Kardec vai perguntar que definição se pode dar ao espírito. Aí, espírito aí com E maiúsculo, porque é indivíduo. Lá, quando ele pergunta na questão 23, é com E minúsculo, porque é princípio espiritual. Mas na questão 76, é o indivíduo. Que os espíritos vão responder que são os seres inteligentes que povoam o universo fora do mundo material. Ou seja, vem trazer para nós dizer quem, de fato, nós somos. E hoje, com a literatura espírita, nós temos avançado muito mais nesse conhecimento, com o desenvolvimento, com obras trazidas aí pelo Chico Xavier, pelo Divaldo Franco. Nós vamos ter uma compreensão muito mais elástica desse princípio nosso na condição de espíritos iniciantes, na condição de mônadas até, ou seja, numa coisa bem mais recuada. Então, sabermos quem somos já faz uma diferença imensa, porque então não sabíamos essas questões, não tínhamos essa noção muito exata. E os espíritos vêm nos dizer que a verdadeira vida é a vida espiritual, não é a vida na Terra. Ou seja, nós viemos do mundo espiritual. Nós estamos na Terra de passagem, é uma coisa temporária. E deveremos retornar a essa vida espiritual. E para onde nós estamos caminhando? Há um projeto divino para todos nós, para os espíritos. E esse projeto divino, que é o único determinismo que vige sobre nós, é a evolução. Então, com o espiritismo também, nós ficamos sabendo para onde estamos indo. Nós estamos caminhando para essa felicidade perene, a condição de espíritos purificados, a condição de almas libertadas de todas as imperfeições e das questões materiais. Então, há um plano divino com relação à criatura humana. Saber essa realidade, ela vai modificar a nossa forma de ver a vida. E o Espiritismo vem nos dizer que nesse caminho, em função dos nossos equívocos, ou ainda da própria lei mesmo, a dor vai estar presente na nossa vida. O sofrimento está presente na vida do espírito em toda a sua escalada. André Luiz vai nos falar, por exemplo, da dor evolução, simplesmente, que é a dor sentida pelos animais e pelas crianças que não têm consciência dessa dor. Não, sobre os animais não está agindo a lei do karma, mas é a lei da evolução. Então, essa é a dor evolução. E quando se erra, nós temos alguma coisa a reparar, aí sim, nós temos a dor expiação, que Jesus nos disse, a cada um será dado segundo as suas obras. A lei do karma dos hindus, que é a mesma lei de Newton, na lei da mecânica, na terceira lei, que diz que a toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade e sentido contrário. Ou seja, a dor vai estar sempre presente em nossa vida. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos estudar qual a função da dor na nossa existência, para que nós não busquemos a fuga, porque não se consegue fugir. Tem um ditado popular bem interessante que diz que a culpa acompanha o culpado. Ou seja, não adianta você fugir para aqui, para ali ou para lá, se traz a culpa consigo, ela vai acompanhar. Então, não tem como fugir da dor, tem como solucionar a dor, porque tanto nós podemos aprender com ela, como através do trabalho. Pedro vai dizer na sua carta que o amor cobre a multidão de pecados. Então, nós temos que desenvolver
essa compreensão do que é a dor na nossa vida. E muitas vezes essas dores, elas são só pelas nossas frustrações, os nossos desejos não realizados. Por isso é importante conhecer, porque a alma reencarna com finalidades determinadas, no geral. Então, nós vamos ter frustrações quando nós nos desviarmos daquele programa, daquela programação. Então, tem almas que gostam, por exemplo, muito da música e podem reencarnar com uma dificuldade imensa para a música. Aquilo vem bloqueado para que ele possa ser obrigado a caminhar em outra direção. Assim como o matemático, o físico, o fisiologista, o sociólogo, para que possa andar noutra direção. Então, isso pode gerar uma frustração, pode gerar uma angústia muito profunda e que o conhecimento espírita vai nos ajudar a lidar com essas coisas. E dentro desse bojo, para que nós possamos compreender o porquê da vida, algumas coisas são essenciais, como, por exemplo, a imortalidade da alma. Essa crença na imortalidade da alma, ela muda a nossa perspectiva diante da vida, a partida dos entes queridos, a nossa própria partida, ela vai ter uma importância extraordinária, essa imortalidade, que nós não temos uma prova científica da imortalidade. Nós temos prova da sobrevivência, porque os espíritos se materializaram em várias sessões, com vários cientistas. Agora, dessa sobrevivência, nós vamos concluir que a alma é imortal. Por quê? Se ela sobreviveu uma vez, 2, 10, os espíritos vêm dizer que sobreviveram. Entende-se que a imortalidade é um fato e Jesus é que veio trazer para nós essa noção de imortalidade quando, ao terceiro dia após a crucificação, ele vai aparecer a Maria de Magdala, também aparece a seus discípulos, a 2 deles na estrada de Emaús, mostrando que a vida prossegue. E ali é que nasce o cristianismo. Diz Paulo, em uma de suas cartas, que se Jesus não houvesse retornado, ressuscitado, a nossa fé seria vã, ou seja, não existiria cristianismo. O fundamento é exatamente a imortalidade. Então, isso muda. Saber que nós somos imortais, os nossos entes queridos, ajuda a lidar com a dor, porque ela vai ser passageira. Então, o conhecimento dessas leis que o Espiritismo traz, ela nos favorece essa compreensão do porquê da vida. Lembrando que o Espiritismo não está trazendo em si novidade. A lei de causa e efeito está nos evangelhos. A cada um é dado segundo as suas obras. A lei da reencarnação está nos evangelhos. Depois que Jesus desce do Tabor, na companhia de 3 dos seus apóstolos, Pedro, Tiago e João, ele vai dizer que Elias e João Batista é o mesmo espírito, em encarnações diferentes. Então, está lá a noção de reencarnação muito clara. A existência de Deus, o livre-arbítrio, tudo que o Espiritismo traz para nós vamos encontrar dentro do Novo Testamento. Então, nós vamos ter uma noção desse porquê da vida, porque nós sofremos, porque somos felizes. E o Espiritismo ainda vem nos ensinar que devemos buscar internalizar todo esse conhecimento para mudar o nosso mundo íntimo. Tem uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo que diz que quando aquele que sente a dor, aquele que está sob o peso das provações, se ele olha para o alto, aquilo fica mais fácil de suportar. E Leon Denis, na sua obra O Porquê da Vida, ele diz que a alma que se alteia, que se eleva, que procura transcender a materialidade,
ela começa a ver a vida diferente das almas comuns. Então, o que para a gente comum é sofrimento, para eles não é, é trabalho. E aí eu lembro da criança que não gosta dos deveres escolares feitos em casa, porque quer ir brincar, quer ir ver o desenho, quer fazer outra coisa. Para ele pode ser um sofrimento estudar, mas para o adulto, para aquele que sabe que precisa, é um trabalho. Então, essa noção de dor e sofrimento, ela muda de indivíduo para indivíduo. Por exemplo, nós dizemos o Cristo sofreu na cruz. E, de fato, o Cristo não sofreu na cruz. Porque o sofrer, ele pressupõe uma coisa que foi imposta e que amargurou demais. Então, ele suportou aquelas coisas. Suportar é suportar com dignidade, com conhecimento. Então, o Espiritismo favorece a gente nesse ponto. Lógico que nós vamos ter casos, realmente muitos casos, que vão precisar ir aos divãs, aos profissionais da área, mas esses profissionais não vão resolver nossos problemas integralmente. É um problema que só nós poderemos resolver. Através de quê? Desconhecimento, de sabermos qual a razão da nossa existência. Por que nós estamos aqui na Terra e qual será o nosso destino. A partir dessa compreensão, nós vamos construindo. E essa fortaleza íntima, ela vai se instalando. Por quê? Porque, tendo a compreensão, a gente já sabe que aquilo vai acabar, que aquilo tem uma razão, embora a dor apareça, mas desaparece o desespero. Eu tomo muito por mim, que foi, digamos assim, a maior angústia que eu tive na vida, que foi a desencarnação de um filho por agressão à bala, mas nunca me passou pela cabeça, em momento algum, que ele houvesse morrido, que houvesse acabado. E aquilo muda. Eu lembro que eu fui no sepultamento de um irmão, ele jovem ainda, 44 anos. E eu conversando com amigos, e a gente até ria um pouco, e alguém perguntou, disse, mas você não gostava do seu irmão? Eu digo, por quê? Não, porque você até riu ali. Eu digo, mas a minha crença é diferente. Morreu o corpo, o espírito continua. Então, esse conhecimento, ele fortalece. E foi isso que Jesus veio falar com especialidade. Quando nós vamos encontrar, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, falando da vida futura. O Cristo veio falar para a humanidade da vida futura, trazer consolo aos aflitos. E esse consolo aos aflitos que Jesus veio trazer foi com base no conhecimento, porque ele diz, conhecereis a verdade vos libertará. Então, nós precisamos mergulhar nesse conhecimento espírita para que, pouco a pouco, nós vamos construindo essa fé, essa convicção. E outra coisa, a dor, ela funciona quase sempre, quando não é por expiação, é uma ajuda divina, é socorro, para que nós não resvalemos, para que nós não caiamos. Então, essa dor é uma mestra que nos ensina qual o caminho que nós devemos percorrer. Lógico que não é fácil, não é agradável, né? São coisas distintas, não é agradável a dor. Mas, se nós tivermos a compreensão, muitas dessas dores, a gente vai ver que elas nem existem. Tem gente que sofre porque não pode trocar o carro todo ano, porque ainda não comprou a casa de praia, porque naquele ano não fez a viagem que desejava. Quer dizer, é um sofrimento ilusório, completamente, onde
a própria alma, naquele próprio instante, é a responsável por isso. Por quê? Porque não tem uma compreensão da vida. E o Espiritismo, ele veio trazer para nós esse entendimento. E cada um, dentro da sua condição, vai colocá-lo na sua vida diária, na sua vida prática. Se nós conseguirmos fazer isso, nós vamos diminuir muito essa angústia do mundo. Porque essa angústia, ela é muito em função da ignorância. Mas é mais fácil para a gente, eu estou com algum problema, eu vou me socorrer de fulano. Ou vai para os consultórios terapêuticos, ou vai para o centro espírita, para atendimento fraterno, tomar paz. Né? Quando falta uma ação das pessoas realmente para isso. Né? Essa é que é a verdade. Mas eu vou deixar já a partir de agora aberto para que a gente possa fazer um debate, tornar a coisa mais dinâmica, para que a gente possa ir conversando aí acerca do porquê da vida, que é tão importante para todos nós. Carlos, você está no... ok. Estava sem um. Ok. Tá bastante interessante. Vamos para a primeira pergunta. A Pan pergunta, Samuel, a obsessão é um sinal de desvio? Olha, o que nós encontramos sobre a obsessão, que é um dos flagelos da humanidade, né? Uma das causas de dores da humanidade, é o que nós aprendemos na doutrina espírita, é que muitos dos processos obsessivos, eles ocorrem em função de desavenças passadas, de malquerências e outras existências, e que alguns espíritos aí querem vingar-se. Mas nem todo processo obsessivo ele tem essa origem. Por exemplo, Allan Kardec vai nos dizer que as pessoas que têm problemas mentais graves, elas são propensas a desenvolver quadros obsessivos de espíritos que não têm relação com eles, quer dizer, não estão se vingando, são simplesmente espíritos maus. Então, nós temos outros casos. Mas, seguramente, a obsessão é sempre um flagelo. Eu cheguei na doutrina espírita com obsessão. Mas o meu caso era realmente de vingança desses espíritos com os quais eu tenho um compromisso. E o meu caso foi grave, com internações, com 10 anos de internações de hospitais psiquiátricos, né, de tomar muita medicação, de muitas vezes ser amarrado na cama, ou ficar nas solitárias, que naquele tempo os hospitais psiquiátricos tinham solitárias, ficar nas solitárias, até que conheci a doutrina espírita. Me apresentaram o espiritismo, ganhei de presente o evangelho, que levei para casa, não queria ler, mas no dia seguinte peguei o livro, comecei a ler e achei aquilo extraordinário. Eu li o livro num dia. Terminou, chegou a noite, eu tinha concluído o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, não quis mais medicação, nunca mais me internei, voltei para falar com a moça que havia me atendido, e ela me perguntou, você já começou a ler? Eu digo, mas eu já terminei. E ela me olhou como quem diz, esse rapaz realmente é louco, porque tinha sido no dia seguinte. Mas a obsessão, de fato, é um desses flagelos, né? É uma das que causa essas dores. Mas minha mãe sempre dizia, um ditado popular que está de acordo com Jesus, cada um é causa do mal que padece. É um ditado nosso lá do Ceará. Então, não vamos acusar ninguém. A outra pergunta, Samuel, transcender a materialidade aqui na Terra seria fazer escolhas adequadas à moral do Cristo? Olha, transcender a materialidade é um processo que nós estamos nele já há bastante tempo, né? Logicamente, a gente, à medida que a gente avança, os passos são mais rápidos.
Mas não é só nessa escolha. Nós podemos fazer o bem sem sermos bons. Agora, não podemos ser bons sem fazermos o bem. Quem é bom faz o bem. Mas nem todo mundo que faz o bem é bom. Às vezes você faz porque você tem um interesse qualquer. Aquilo foi um bem. Vai até ser te levado em conta alguma coisa. Então, não é só fazer a escolha. É o trabalho interior. Eu recordo aqui, quando Jesus esteve com a mulher samaritana, no poço de Jacó, em Siquém, no Monte Garizim, ou Gerizim. Há uma ocorrência interessante naquele diálogo que Jesus tem com a mulher, além da água que ele diz que lhe iria dar e que ela jorraria para sempre. Por quê? Porque aí já transcendeu. Mas quando ela fala sobre adoração a Deus, ele diz a ela que dia iria chegar em que Deus não seria adorado nem ali em Garizim, porque antes os samaritanos haviam erguido um templo ali ao Deus deles, e nem em Jerusalém. Mas Deus seria adorado em espírito e verdade, ou seja, sair da exterioridade para vir para a coisa interior. Por exemplo, nós podemos estar numa reunião dessa fazendo uma coisa estritamente exterior. Isso vai resolver muito pouco o nosso problema. Mas se além desse exterior, que é o que aparece, ele está influenciando o nosso mundo íntimo, nós vamos conseguir transcender essa materialidade. É o que alcançou um Gandhi. O Chico transcendeu, com certeza, uma alma muito adiantada, e tantos outros que passaram pela Terra que conseguiram transcender, conseguiram avançar, e além, porque nós não somos da Terra. Eu fico admirado, às vezes, com espíritos doidos para estar na Terra e para voltar para cá. Não, eu quero ver se melhora para ir para outro canto. Porque aqui você tem dor na perna, dor na cabeça, dor na barriga. É dor por tudo que é lugar. Então, por que você quer voltar para a dor? Nós temos que trabalhar para irmos para outro lugar, para outra dimensão, transcender. Então, transcender a materialidade é espiritualizar-se. E isso é trabalho dos séculos e de muito esforço. Muito bem. Essas duas perguntas foram da PAN. Agora vem uma pergunta do Guilherme. Como descobrir o nosso propósito na Terra? Como descobrir o propósito na Terra? Uma coisa que nós precisamos assim colocar em prática na nossa vida diária é analisar as nossas tendências. Analisando as nossas tendências, nós vamos saber mais ou menos o que fizemos no passado. E o nosso propósito vai ser sempre o bem. Não há um outro propósito. Por quê? Porque só há uma meta, só há um destino, que é a evolução. Então, qual é o nosso propósito na Terra? É fazer o bem onde estivermos. E se nós tivermos essa disposição de fazermos o bem, a vida vai nos situar exatamente nos lugares e com as pessoas com as quais nós devemos estar. É lógico, é claro, que espíritos do nosso estágio evolutivo, nós ainda temos dúvidas, muitas vezes, sobre o que, mesmo uma ação no bem, o que devemos fazer, como devemos fazer, onde devemos agir, onde seremos mais úteis. Nós passamos por esse dilema, mas ele faz parte do aprendizado. Nós estamos nesse propósito. Eu lembro essa história do propósito porque as igrejas reformistas, que se auto-intitulam de evangélicas, eles gostam muito de falar nos propósitos de Deus, porque eles falam mais do Antigo Testamento do que do Novo e falam mais do demônio do que em Jesus. Se a gente prestar bem atenção, essas coisas aparecem mais. É como se esse propósito fosse uma coisa imposta, e não é. Nós participamos dessa programação e podemos até fugir dela, porque nós temos livre-arbítrio. Não vamos fugir de tudo, porque o livre-arbítrio é limitado,
nós podemos fugir. E também nós podemos mudar esse propósito. Por exemplo, eu vim para fazer 10, não, eu quero fazer 20. Você pode fazer 20. Se você vai além daquilo que estava programado. Lembrando que André Luiz vai dizer que os completistas são muito poucos, ou seja, aqueles que atendem o propósito integralmente são muito poucos aqui na Terra. Temos uma pergunta da Adriana. Há pouco você falou sobre a questão, né, de estar aqui na Terra e é dor para todo lado. A Adriana fez uma pergunta relacionada com o assunto. Pode haver evolução sem dor? Olha, se puder, eu gostaria de evoluir sem dor. Mas o que temos lido, o que temos meditado é que não há evolução sem dor. Que ela faz parte, ela é uma lição. O que eu acho, isso é uma questão pessoal até. Por exemplo, o Leon Denis vai dizer que a dor está sempre presente. Não tem evolução sem dor, não há. Não há evolução sem dor. Mas o que eu entendo é que no estágio mais avançado, nós vamos ter uma outra compreensão da dor, ver sobre um outro prisma. Então, a dor não vai mais ter aquele sabor de angústia, de sofrimento, mas de lição, de disciplina, de cuidado, de amor e misericórdia divina, porque a dor é misericórdia. Agora, imagina, por exemplo, o Romero, que está aqui conosco, é médico. Você imagina se nós não sentíssemos dor no corpo. Dor é aviso que alguma coisa está errada. A dor é uma bênção para a nossa existência. Nós temos os nossos irmãos rancenianos, que muitos deles perdem a sensibilidade, e é por isso até que muitos deles também ficam dilacerados mais ainda, porque eles não sentem. Então, viver sem a dor, esse processo, pelo menos na carne, seria, digamos assim, o fim para nós, porque a dor é que avisa quando está errado. Se a gente vai pegar numa panela muito quente, se a mão não sente, nós vamos destruir a mão. Então, a dor é um benefício. Aqui na Terra, nós precisamos da dor. Muito bem. Então, uma pergunta que chega reservadamente. Você pode compartilhar conosco a alegria que o perdão traz e como você conseguiu se libertar desse grande peso e perdoar? Olha, essa questão do perdão, eu gosto muito que hoje também virou lugar comum. Perdoar não é esquecer. Por exemplo, tem um homem que tirou a vida do meu filho com 14 anos, aqui na Terra. Eu não posso esquecer, eu tenho um filho. Ele está no mundo espiritual. Agora, o perdão, ele passa acima de qualquer coisa pela compreensão. A primeira compreensão que nos vem, por exemplo, que nos bate, é essa certeza da imortalidade. Então, ela já elimina o desespero da nossa vida. A outra compreensão, a lei diz que ninguém sofre impunemente. Então, estamos resgatando uma dívida. E você pagar uma conta, você fica até com pena do dinheiro, mas é uma coisa que vai te trazer muito alívio. E no meu caso pessoal, que o meu filho passou por isso, ele tinha culpa, seguramente, nesse processo. E eu, a mãe e todos nós também. Talvez no passado, em que ele errou, nós pudéssemos ter evitado, ou nós até o induzimos a isso. A culpa é coletiva. Então, esse perdão, ele passa por essa compreensão. Aí nós vamos ter uma outra compreensão que ajuda nisso, que nós aprendemos dentro do Evangelho e o Espiritismo vem ressaltar. Nós somos uma só família. Nós somos irmãos. Não somos melhores e nem piores uns do que os outros. Uns estão mais à frente, outros cometeram maiores delícias, mas nós somos irmãos. E quando Jesus diz para amar os nossos inimigos, ele está nos dizendo que não existem inimigos. Que aquilo é uma situação que nós temos pela nossa pouca compreensão. Então, compreender que aquele que nos agride é nosso irmão, de fato, não só
de letra, não é uma questão de intelecto, é uma questão de sentir, que é nosso irmão. E que o agressor poderia ter sido meu filho, e eu ia querer perdão para ele. Eu ia querer que ele fosse tratado bem, que havia só cometido um erro. Então, a gente vai fazendo uma série de conjecturas e a gente passa, de fato, a amar aquelas pessoas. No meu caso pessoal, incontáveis vezes orei por esse homem e o tenho na conta do meu irmão, hoje em dia. E, lógico, que isso levou um tempo para que essas coisas fossem sedimentando, mas eu nunca senti ódio, que isso já é uma grande coisa, não sentirmos ódio, não querermos vingança. Mas, com o tempo, a gente vai meditando. E é o Espiritismo que vai ajudando nessa compreensão para nós aceitarmos. Então, eu fico hoje, inclusive, tenho orado mais de uma vez, penalizado desse homem, desse meu irmão, porque ele vai ter que passar por uma prova rude, talvez, no futuro. E isso é motivo de dó, de comiseração, de que a gente tenha preocupação com ele. Por isso o Espiritismo é tão rico para nós, nos liberta dessas coisas. Gente, agradecimento, Samuel, com toda a sinceridade, que isso nos leva efetivamente a reflexões muito profundas. Temos outra pergunta também que chegou anônima. Você mencionou a busca cada vez maior dos prazeres e da felicidade, mas vivemos em um mundo cada vez mais materialista e nunca houve um vazio tão grande. Como rever nossas prioridades e preenchermos esse vazio? Essa questão da busca da felicidade, ela é legítima, até porque nós estamos destinados a ela, nós aprendemos isso no Espiritismo. Agora devemos lembrar Jesus. Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Se nós colocamos a nossa felicidade numa coisa fictícia, que não tem raízes, que não tem sustentação, nós vamos sofrer, porque a felicidade não está ali, naquele lugar. O filósofo pessimista alemão, Arthur Schopenhauer, ele, falando do homem comum, ele vem dizer que a vida é um pêndulo que oscila entre a dor e o tédio. Para dizer que a gente, quando não tem as coisas que nós queremos, aquilo gera um sofrimento. E nós vamos em busca daquilo. Quando encontramos, a gente descobre que aquilo não satisfaz, porque não é a realidade, não é a felicidade real. Então, quando a gente descobre que não é aquilo, vem o tédio, vem o vazio que foi falado. E a gente inicia a nova busca, porque esse vazio depois gera dor. E quando é que isso vai acabar? Quando nós buscarmos a felicidade naquilo que é permanente, que é a espiritualização. Então, a busca dos prazeres, nós temos prazeres, tem gente que tem prazer na leitura. Eu gosto de ler. Tem gente que tem mais prazer ainda. Prazer na música, prazer na pintura, prazer em ajudar os outros. Hoje em dia, as pessoas colocam como se a ciência estivesse redescobrindo a roda. Fazer o bem traz uma felicidade porque as substâncias da felicidade no cérebro, que são estímulos neuroquímicos, que, na verdade, não é o cérebro que produz, é o espírito que estimula o cérebro para produzir, para que aquilo chegue, não é o corpo. Por isso que eu digo, a questão da psicologia, ela esbarra nessa questão da matéria, assim como os neurologistas, que é onde nós temos a maior gama, digamos, nesse campo, de materialistas. Que, por exemplo, a criança, o jovem, o adolescente, quando eclodem os hormônios, não é o corpo que libera os hormônios e afeta o espírito. É o espírito que vai apertar o botão para o corpo produzir e gera essa coisa todinha, mas há uma reação. O espírito é o artífice. É tanto que nós temos meninos com 10, 11, 12, 13, 14 anos, onde acontece o mesmo fenômeno, em idade diferente. Então, é a alma que age. Então, essa busca da felicidade
Nós só temos que localizá-la onde ela é perene. E a busca dos prazeres é legítimo quando eles não são aviltantes. E quando a gente não conseguir, saber que é porque não é a hora, ou aquilo não nos traria um benefício. Olha o que Jesus diz: qual é o pai que o filho lhe pede pão e lhe dá uma pedra? Ou seja, Deus não dá tudo que a gente pede, não permite, porque não vamos saber usar. Talvez seja o nosso motivo de queda. Aí nós vamos ter que compreender que isso é bondade, compreensão e amor divino sustentando o nosso caminho. Como está falando do porquê da vida, apareceu uma pergunta relacionada com suicídio, Samuel. Você acha que existe algum perigo de, quanto mais a sociedade falar sobre suicídio, os números de suicidas tristemente aumentarem? Eu acho que não. Desde que se fale com propriedade. E socorra quem está querendo praticar o suicídio. Nós temos que socorrer essas pessoas. E você falar do suicídio, falando das consequências, ou do porquê da vida, pode favorecer, digamos assim, pode impedir essa onda de suicídios. Na verdade, hoje nós temos mais estatística, mas sempre suicidou muita gente também. E por isso, esse porquê da vida é tão importante nós sabermos da evolução. Nós precisamos de uma meta. Alguém falou do propósito. Nós precisamos de um propósito. Nietzsche, o filósofo nihilista, ele dizia que quem tem por que viver pode suportar quase qualquer como. Ou seja, quem tem um propósito pode resistir. Então, nós temos que levar essas pessoas a descobrirem qual o propósito para que elas permaneçam na vida física, apesar de todas as dores, todos os sofrimentos, todas as angústias. Isso vai depender de cada um. Nós temos que falar do suicídio e falar dessa questão. No meu processo obsessivo, eu tirei muitas lições, até porque foram 10 anos. E, em uma ocasião, eu lembro como se fosse hoje, embora a coisa assim meio nebulosa, e eu estava só em casa, porque quem está nessa situação não é bom estar deixando só sempre, ou sem a medicação impede determinados atos, então às vezes ela é necessária. E eu estava em casa só, e eu queria morrer. Agora, aquilo era do espírito, os espíritos que me assediavam, porque eu não tinha um motivo para isso, de fato. E eu passei a corda por uma parede que era aberta na casa da minha mãe, eu devia ter ali uns 13, 14 anos de idade, e eu passei a corda para me enforcar. E quando eu estava para praticar o ato, eu sei hoje que foi uma ajuda do mundo espiritual, eu vi a minha mãe, e minha mãe chorava. E eu dizia para mim, se eu fizer isso, minha mãe vai sofrer muito. Como eu posso fazer minha mãe sofrer? E eu desisti. Ou seja, havia um propósito. E o propósito era a minha mãe, era que ela não sofresse. Então, nós temos que ajudar as pessoas a descobrir esse propósito, ou seja, esse porquê da vida, para que a gente possa suportar as dores do caminho e dizer não para o suicídio, até porque a gente sabe que ele não resolve a situação. Ainda relacionado com suicídio, Samuel, como podemos entender o suicídio em crianças? Allan Kardec tem a oportunidade de tratar de algumas questões de criança, né, até na revista Espírita, porque nós temos aquela ideia de criança da inocência, até porque nós vamos ver Jesus lá dizendo, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Então, nós temos essa noção, mas nós temos processos obsessivos nas crianças, e nós temos crianças que foram suicidas de outras vidas. Tem um caso que é relatado, acho que aqui pelo Chico Xavier, de uma criança que eles vão visitar, e estava no catre
Não tinha movimento, as pernas, os braços e nem nada, porque já havia suicidado várias vezes, inclusive como criança, então ele não conseguia resistir. Então nós devemos ter em conta que o espírito que está ali encarnado é um espírito muito antigo e que nem sempre a reencarnação consegue apagar todo esse trauma do passado. Ele aparece, pode aparecer ali já na infância, e a alma... Nós temos casos, por exemplo, de espíritos que desistem de reencarnar ainda no ventre, e ali eles terminam causando a própria desencarnação. Então, esses espíritos de crianças que cometem suicídio são almas profundamente atormentadas e que trazem isso no seu psiquismo e que eclode ali, apesar de que há muita proteção, mas há coisas que não se consegue evitar, apesar de, com certeza, a espiritualidade tentar fazer isso. A Rita pergunta, quando a obsessão é relacionada com desvios, como podemos ajudar quando o obsidiado tem o livre-arbítrio sobre as escolhas para a própria vida? Olha, ninguém cura ninguém. A gente ajuda. A gente pode servir, startar um processo, servir de indutor. Mas aquele que vai ser tratado precisa também, senão vai ser só paliativo. A pessoa que está com processo obsessivo tem que buscar, tem que procurar. E lógico que existem casos de obsessão muito graves, que são exatamente esses casos que precisam de ajuda externa, que a situação está instalada de tal forma que o obsidiado não consegue reagir. Então, nesse caso, vem ajuda externa. Prece, passe, mesmo que a pessoa não queira ir, peça, passes, água fluidificada, oração mesmo à distância, porque aí afasta esses espíritos obsessores, e aí a alma em si, ou seja, o obsidiado, pode tomar boas resoluções. Mas se ele não quiser, ou se voltar digamos assim, a vida que tinha antes, aquilo que promoveu, ele vai entrar no mesmo processo outra vez, porque é o livre-arbítrio da pessoa, e os espíritos não tiram esse livre-arbítrio, eles vão esperar. E quem é que vai resolver esse problema? A dor. Vai chegar uma hora que esse espírito não vai suportar a dor, ou nessa ou noutra encarnação, e aí vai buscar o equilíbrio. Temos uma pergunta do Charles. Se temos como certeza que estamos em processo progressivo de evolução e reconhecendo que somos dotados de livre-arbítrio, como entender a vontade divina sobre o meu propósito de vida? A vontade divina é aquela da evolução. Nós temos que evoluir, mas mesmo assim nós temos uma liberdade. Mas a nossa liberdade ela é relativa. Ela não pode ser absoluta. Nós não damos a liberdade a uma criança de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 anos de idade. Ela vai adquirindo a liberdade, o livre-arbítrio, à medida em que vai avançando em entendimento, compreensão, vai podendo assumir responsabilidades. Então, não é que Deus interfere, são as leis. E as leis são para proteção, para induzir. Agora, existem aquelas almas que são renitentes no mal e que só a dor vai funcionar. Deus não interfere no nosso propósito. Nós é que interferimos no propósito de Deus, que o nosso deve ser a dele. Né? O nosso propósito é para ser o propósito divino. Deus não interfere. Até dá muita liberdade. Se ele não desse essa liberdade, ninguém dava tanta cabeçada. Né? Ninguém errava tanto. Então, a gente tem liberdade demais. Eu quero é que ele encurte a minha. Akemi, nós estamos próximos do horário, mas temos 6 perguntas. A gente continua, né? Um pouquinho? Podemos continuar um pouquinho, porque está tão interessante, né? Vamos continuar. Sim, de fato. Da Verônica agora, Samuel. Como o Espiritismo pode ajudar-nos a nos livrar das bengalas emocionais, desde a dependência do atendimento fraterno até algo mais ostensivo como comidas, doces, bebidas, etc.
Olha, o espiritismo, ele pode sim ajudar com o conhecimento que nos proporciona. Mas nós precisamos entrar nesse conhecimento e meditar esse conhecimento. Precisamos meditar para que nós possamos descobrir a verdade. Essa bengala que a gente cria muitas vezes é por pura preguiça. Eu prefiro, ao invés de meditar, de procurar, ir lá no Carlos, na Kemi, na Cris, olha, eu estou precisando de ajuda. E isso realmente pode causar uma viciação. Mas aí a alma, uma hora, vai ser chamada a reparar tudo isso. Uma das formas que o Espiritismo nos proporciona de maneira belíssima para que aprendamos a lidar com essas coisas nossas é ajudar o próximo. Porque quando nós vamos ajudar os outros, nós aprendemos com eles. Tanto vamos ver que a dor deles é muito maior do que a nossa. Vamos identificar as bengalas nele e vamos começar a olhar para nós. Eu lembro do meu tempo de juventude, tinha uma amiga nossa, uma menina da juventude, que ela tinha essas bengalas. E um dia nós passamos numa praça, depois do centro, esse centro que a gente frequentava, nós éramos do centro A Caminho da Luz, lá em Fortaleza. E nós passamos, ela estava lá, era uma feirinha dessa de praça, ela estava tomando cerveja com um monte de amigos. Então, quando ela nos viu, aí veio justificar porque estava tomando a cerveja. Não, você não tem que justificar nós. Você tem que avaliar se isso é bom para você ou não, porque ela já tinha problemas. Então, cada um vai descobrindo como deixar as suas bengalas. Agora, o ensino espírita nos auxilia. Primeiro que diz que somos responsáveis por nós. Tudo que nos acontece, nós somos os artífices. Que há uma solução para os nossos problemas e que nós temos que realizar. Mas eu acho que nessas bengalas tem muita preguiça, né, de querer fazer o caminho certo. Então, eu prefiro estar aqui na bengala. Essa é que é a verdade. Agora, uma pergunta da Mimi. O fato de Maria Madalena ter sido a primeira a ter contato com Jesus depois da morte tem relação com suas dores íntimas? Por que os outros discípulos não foram escolhidos? Um dia desse eu vi uma coisa interessante, perguntava assim, por que Jesus, quando volta, né, a ressurreição, ele primeiro aparece às mulheres. Diz que é porque ele queria que a notícia se espalhasse bem rápido, mas isso aí é a intriga dos misóginos, como se diz, né, de quem tem esses preconceitos. Mas, fora isso, nós escrevemos agora um artigo sobre Maria Madalena, eu já falei alguma coisa, talvez, nos estudos que nós tivemos aqui, em que Maria Madalena é sempre colocada como uma alma profundamente perturbada, a prostituta. Nesse estudo, nós demonstramos que não há uma relação de Madalena em nenhum ponto com a prostituta, isso não existe. E Maria Madalena, na verdade, depois que ela conhece Jesus, que ela foi curada da obsessão, que era uma obsessão fortíssima, o texto de Lucas, no capítulo 8, versículo de 1 a 3, que fala sobre a cura de Madalena, ele vai dizer que dela foram expulsos 7 espíritos. Isso, na cultura judaica, quer dizer que era uma possessão profunda que Maria Madalena estava possuída. E Jesus a curou. Mas desde que ele a cura, ela se torna sua discípula. E Lucas vai dizer que Maria Madalena, junto com Joana de Cusa, Susana e outras mulheres, sustentavam com seus bens o trabalho messiânico de Jesus. Pega os bens e vão sustentar o trabalho messiânico de Jesus. E ela se torna aquele espírito muito próximo. Ela está lá na cruz, na crucificação, está ao pé da cruz. Ela que vai olhar lá com a outra Maria, onde o corpo estava sendo depositado, porque ela tinha um amor imenso por Jesus. E é por isso que ele aparece a Maria de Magdala, em função dessa afinidade que se forma entre elas. E talvez Jesus, para dizer ali
que não tinha preferências, mas que a partir do momento em que nós nos transformamos, nós somos iguais a todos os outros que já foram transformados. Talvez ele trouxesse essa mensagem também aí nesse encontro com Maria Madalena, no Jardim do Sepulcro. Muito bem. A Ludmila pergunta, é possível encarnar na Terra e desencarnar com mais débitos do que antes? Aí ela continua. Ou como a alma não regride, isso seria impossível? Olha, a alma não regride, mas ela se endivida. Ela não regride no sentido que aprendeu, ela não esquece, não fica para trás, mas pode se endividar. Por exemplo, nós temos o caso de Napoleão Bonaparte, está lá na Revista Espírita, Napoleão Bonaparte, que é reencarnação de Alexandre o Grande e Júlio César. Ele reencarna com a tarefa de unificar a Europa, portanto, ele foi dominar. Ele voltou com mais débito, mas não regrediu. Regrediu alguma coisa, adquirir débito é outra. Então, ele aumentou a conta dele, como muitos de nós podemos aumentar a conta. E, às vezes, a gente paga uma conta e faz outra maior. Tem gente que gosta de crediário, então vai demorar a passar. Samuel, a Isabel registra um comentário que ela te admira muito e que essa paz que você tem permaneça contigo. Agora, uma pergunta da PAN. Samuel, você poderia compartilhar como foi seu caminho depois que descobriu o Espiritismo? Sua história é muito fascinante e nos ajuda a entender que não estamos sozinhos. Como foi para você esse processo de introdução na doutrina espírita? Olha, quando eu conheci o Espiritismo, na época, ainda existia muito preconceito com a doutrina, muito mais do que hoje, lá no Ceará. Até anos depois, nós fundamos um centro espírita em 87, no interior do Ceará, e tinha gente que eu digo, já entrava no centro de costas, porque se alguém visse, dizia, não, já estou saindo, porque existia essa auréola de preconceito. E como eu tinha um problema mediúnico, mas eu fui sendo internado. O Romero conhece, o Mirei Lopes, Casa de Saúde São Gerardo, o Antônio de Pádua, que não existe mais, né, que era até da União Espírita Cearense, o Instituto de Psiquiatria do Ceará. O melhor deles que eu achava era o Mirei Lopes, tinha um rapaz, um enfermeiro. Eu lembro dele hoje, eu era muito jovem, chamado Everardo, era um rapaz alto, mas ele era de uma cordialidade, um cuidado com, se diz, os doentes. E como eu incorporava no hospital, então eles davam remédio. Quando melhorava, eu ajudava alguns serviços até dentro do hospital. Eu costumava ir com o Everardo, levar a medicação dos outros doentes quando eu estava bem. Eu passei tanto tempo no hospital, que lá no hospital que eu aprendi a tocar violão, porque quando não estava mediunizado não tinha o que fazer, então aprendi a tocar violão dentro. E também me dei muita leitura. E eu cheguei ao Espiritismo através de um dos médicos que me atendia, chamado Roberto Campelo. Ele fazia sessão de hipnoses comigo. Então ele chamou minha irmã, que é médica, na época ela era ainda estudante de medicina, a Inácia. Chamou e disse, leva para o centro espírita, porque ele não tem nada aqui que a gente possa fazer. Aí me levaram ao centro espírita, mas eu também fui à Umbanda. Olha, lá em casa tinha fenômenos assim, os mais extraordinários. Uma faca enorme de ferro, assim, o cabo é todo de ferro, uma faca enorme, com as minhas iniciais gravadas a fogo, SNM, um fenômeno de efeitos físicos, que eu estava num sótão, uma porta quebrada de dentro para fora, ninguém sabe como, e eu com essa faca queria matar meu irmão, que já desencarnou, era 2 anos mais velho do que eu. E trouxeram uma mulher da Umbanda, e disse que a mulher da Umbanda chegou, olhou, pediu a faca e eu entreguei. Essa faca, depois houve um congresso, no comecinho da década de 80, em Fortaleza, um congresso médico, psiquiátrico, em que os espíritas compareceram. E o meu foi um estudo de caso. Essa faca, por exemplo, foi apresentada, foi publicado no jornal O Povo, no Ceará. Então, era um caso gravíssimo de eu entrar na fogueira, no fogo,
Fogueira de São João, entrar e ficar 10, 15 minutos na fogueira, o povo querendo tirar, chamaram a polícia e tiraram, e eu não tinha nenhuma queimadura. Fenômeno de efeitos físicos. Então, o meu processo obsessivo foi longo. E quando eu conheci a doutrina espírita, eu não estudava, eu não trabalhava, eu não fazia nada, eu estava aniquilado. Recebi o evangelho e fui ler. Quando eu li, eu digo, meu problema é esse. No dia seguinte, voltei na moça, como eu estava falando, ela me deu o livro dos Espíritos. Eu perguntei se tinha outros livros daquele. Ela me deu de presente o livro dos Espíritos. E eu levei, fiquei 2 dias com o livro dos Espíritos para ler. Li em 2 dias. O fato é que, com 3 meses, eu já tinha lido a codificação e toda a obra de André Luiz. Porque também eu não trabalhava, eu não fazia nada, era o dia todo em casa. Foi a primeira vez. Eu já li a obra de André Luiz 12 vezes, estou pela 13ª vez, comecei a 2ª parte de Sexo e Destino, que é uma obra que eu admiro. Então, o conhecimento foi base, porque a partir do conhecimento houve essa transformação. Mas depois que eu li o Evangelho, eu fui para uma reunião de dia, no Lar Fabiano de Cristo. E nós sentamos à mesa, eram assim umas 10 pessoas, e fizeram uma prece que era para me ajudar. E quando começou a fazer a prece, a mesa trepidava. E o coronel Ednardo Eide, que é quem coordenava lá de Fortaleza, ele também já desencarnou, esse senhor. Ele chorou na hora e perguntou se eu queria ficar bom. Eu digo, mas é claro que eu quero. Na segunda-feira, eu fui ao centro espírita dele e, como eu cheguei cedo, eu peguei a vassoura e fui varrer. Já comecei trabalhando, porque a terapia ocupacional é uma das melhores coisas que tem. Meu tratamento foi passe, água fluidificada e, no começo, vassoura. E muito estudo. Aí a gente vai compreendendo, porque o conhecimento realmente liberta. Mas, olha, ainda hoje, às vezes, eu tenho contato com espíritos daquela época, porque eram muitos os que me assediavam. Então, às vezes, algum deles ainda comparece, a maioria já foi tratado, porque eles foram tratados através da própria mediunidade. Um fato interessante, eu fui à reunião mediúnica, tempos depois, já tinha lido essa coisa toda, então me levaram para a mediúnica. Eu passei 1 ano na mediúnica sem dar uma comunicação. Quem vivia incorporando na rua, em tudo que era lugar, depois de 1 ano, o espírito veio e disse que o longo período de assédio com esses espíritos, que foram 10 anos, haviam trazido prejuízo ao corpo perispiritual, havia lacerações, que durante esse ano eu estava em tratamento. A partir daí, a mediunidade voltou. Então, é uma coisa realmente dos espíritos, mas o conhecimento foi fundamental. E aí eu comecei a dizer não. Eu ainda via os espíritos, ouvia, mas eu não dava atenção. Digo, não, senhor, não vai incorporar aqui. E a coisa foi se organizando. Já está aí com uns 40 anos. Agora, a última pergunta, Samuel, ela veio reservadamente, no privado. Diz que você mencionou almas que desistem de reencarnar no ventre, aquela situação que você disse. Aí ela bota entre parênteses aborto espontâneo. Como você explicaria as pessoas que têm vários abortos nessa situação espontâneos? É porque todas as almas desistem de reencarnar e a pessoa não consegue engravidar? Seria isso? Olha, às vezes não. Às vezes é um problema orgânico por karma dos pais, no caso aí da mãe e do pai, que não consegue sustentar. Dizem os espíritos que isso é para reparar o aparelho genésico que pode ter sido, digamos assim, destrambelhado, pode ter sido afetado por abortos feitos em outra encarnação. Então, o perispírito, que é o molde, ele traz essa deficiência, e aí ele vai sendo tratado através disso. Mas tem um caso estranhíssimo. Olha, como eu disse, já li 12 vezes a obra de André Luiz. E eu estava lendo de novo, e eu falei até com o Geraldo. Mandei o texto para o Geraldo, mandei o texto para o Luciano Klein, lá no Ceará,
que é um caso de aborto diferente, em que a alma sozinha desiste, que esse caso que eu estou falando, por exemplo, é um dos. Ele está lá no livro Evolução em Dois Mundos. O espírito está reencarnando, está lá reencarnando. Está ligado ao corpo, ao feto e informação. Esse é um caso estranho. E ele desiste e consegue se desvencilhar. Então, o espírito se desliga do feto e informação. Mas o feto não é expulso. Ele continua a ser desenvolvido no organismo e nasce sem o espírito, que não é o caso do natimorto falado no Livro dos Espíritos, que aquele nunca teve um espírito ligado a ele. Esse caso que André Luiz fala, o espírito estava ligado no processo reencarnatório, desiste, se desvincula e, por algum motivo, talvez o psiquismo materno, aquele feto continua ainda em desenvolvimento e não acontece o aborto e termina nascendo a criança aí sem espírito. É um caso de deserção, sem ser um aborto. Mas o corpo não sobreviveu depois de nascido. Não, Lógico. assim que nasce, pouco depois morre, porque ele só tem fluido vital, ele não tem um espírito que o mantém aquilo ali, um motorzinho, né? Então morre logo depois. Demora pouco, a ver, questão de horas, ou pode demorar até um pouco mais, mas não resiste, porque não há um espírito, é só vida orgânica. Ok, muitíssimo obrigada, Samuel. A nossa gratidão por essa palestra, um tema tão interessante, né? E sobre o porquê da vida e compartilhar sua experiência conosco. E que nós possamos suportar as nossas dores com dignidade nessa existência. Afinal de contas, né? Depois da experiência que você nos conta, pelo menos acho que ninguém aqui de nós que está aqui, pelo menos, não deve ter passado por essa situação como a sua. Então, a sua experiência, ela está valendo assim como reflexão para todos nós, né? Então, muitíssimo obrigada, e obrigada, Carlos, por estar sempre colaborando conosco, e o pessoal que já fez parte de outros estados que eu esqueci de mencionar, né, da Flórida, também do Texas. Muito obrigada pela presença de vocês. E aí eu então vou pedir para o Carlos encerrar com a prece final, por favor. Você poderia, Carlos, por favor? E aí depois, muitíssimo. Antes disso, então, se você quiser fazer as suas considerações finais, Samuel. Eu só tenho assim, a agradecer a oportunidade de, mais uma vez, falar sobre o Espiritismo. Eu sempre digo, eu morro disso, porque adoro Espiritismo, né? É melhor que pizza. Então, e olha que eu gosto de pizza. Esse banquete espiritual, isso é maravilhoso. E falar do processo obsessivo pelo qual eu passei, sempre que tenho oportunidade, eu falo assim, porque eu me sinto endividado para com o Espiritismo. Então, me sinto na obrigação de falar para que outras pessoas também acreditem que é possível melhorar. É possível vencer a obsessão sua ou dos seus familiares. Por exemplo, no meu caso, minhas mães e minhas irmãs, antes de eu ir, elas já estavam fazendo vibrações no centro e eu não sabia. Por isso é importante ajudar quem está com obsessão. Então, eu me sinto com uma certa obrigação de dizer, olha, a obsessão pode ser tratada dentro da doutrina espírita. E, logicamente, que há processos que fogem a isso, aí vai para o campo da psiquiatria, da psicanálise, seja lá o que for. Mas eu lembro Bezerra de Menezes, na sua obra A Loucura sob Novo Prisma, que esse ano está completando 100 anos que foi lançado, que ela foi lançada em 1920, ele já havia desencarnado há 20 anos, ele diz que 70% dos internos nas casas psiquiátricas, na verdade, são portadores da mediunidade. E eu sou um exemplo disso, né? Então, uma satisfação, uma alegria, eu só tenho a agradecer por estar com vocês aqui. Muito obrigada. Obrigada Desejar mesmo, a todos viu? muita paz
e pouco sofrimento. Esse pouco sofrimento quer dizer que trabalhe muito, porque é uma equação que a gente vai equilibrando. Ou sofre ou trabalha. Então, vamos trabalhar.